Audiolivros Poderosos apresenta de William Golding, O Senhor das Moscas. Capítulo 6 O Monstro do Ar. Não havia mais luz alguma além do brilho das estrelas, quando entenderam o que havia produzido aquele som fantasmagórico, e depois que Percival tornou a se calar, Ralph e Simon o recolheram desajeitados e o carregaram para os dormitórios. Porquinho o seguia de perto, apesar de toda a sua aparente coragem, e os 3 meninos maiores seguiram juntos para o abrigo mais próximo. Deitaram-se inquietos e com muito ruído em meio às folhas secas, contemplando a trilha de estrelas que tomava a abertura do abrigo que dava para a laguna. De vez em quando, um pequeno gritava nos outros abrigos, e numa das vezes, um menino maior disse alguma coisa no escuro. E então, eles também adormeceram. Uma fatia de lua prateada se ergueu acima do horizonte, quase sem tamanho suficiente para produzir um rastro luminoso, mesmo quase encostada na água. Mas havia outras luzes no céu, deslocando-se depressa, piscando ou se apagando, embora o som atenuado de nenhuma explosão chegasse até lá, da batalha que se travava a 15.000 metros de altitude. Mas um sinal veio do mundo dos adultos. Embora àquela altura nenhum dos meninos estivesse acordado para acompanhar sua chegada. Houve um clarão repentino e um rastro em parafuso riscando o céu. Depois, novamente, só a escuridão e as estrelas. Um ponto claro apareceu acima da ilha, uma figura que despencava depressa debaixo de um paraquedas, uma figura que ali pendia com os membros inertes. Os ventos variáveis de diversas altitudes impeliam essa figura sempre que podiam. E então, a uns 5.000 metros de altura, os ventos cessaram e a fizeram descer descrevendo uma curva no céu, empurrando-a numa diagonal por cima do recife e da laguna, na direção da montanha. A figura desceu e desabou em meio às flores azuis da encosta, mas agora havia um vento suave também à flor da terra, e o paraquedas continuou a avançar, esbarrando num ou noutro obstáculo, sempre puxado pelo vento. E assim, aquela figura, arrastando os pés, foi deslizando montanha acima. Metro a metro, sopro a sopro, o vento a arrastava entre as flores azuis, passando por cima das pedras soltas e das rochas avermelhadas, até deixá-la estendido em meio às pedras despedaçadas do topo da montanha. Ali o vento se mostrou mais caprichoso e permitiu que os cordões do paraquedas se emaranhassem, prendendo-se às pedras. E então a figura parou sentada, com a cabeça de capacete entre os joelhos, sustentada por complicadas amarras. Toda vez que o vento soprava, os cabos se esticavam e, por algum acidente dessa tração, erguiam a cabeça e o peito da figura, dando a impressão de que ela contemplava o panorama do alto da montanha. Em seguida, quando o vento amainava, os cabelos se afrouxavam e a figura tornava a desabar para a frente, mergulhando a cabeça entre os joelhos. Assim, à medida que as estrelas se deslocavam pelo céu, a figura seguia sentada no topo da montanha, erguendo a cabeça, depois desabando e tornando a erguer a cabeça. Na penumbra do início da manhã, ouviram-se ruídos junto a uma pedra um pouco mais abaixo, no flanco da montanha. 2 meninos rolaram para fora de uma pilha de galhos e folhas mortas, 2 sombras indistintas, conversando sonolentas. Eram gêmeos, encarregados de tomar conta do fogo.
Teoricamente, um devia estar dormindo e o outro de sentinela, mas os dois jamais conseguiam fazer as coisas da maneira certa quando tinham de agir de forma independente. E como não havia meio de passar a noite toda acordados, ambos tinham ido dormir. Agora se aproximavam da mancha escura que tinha sido a fogueira de sinalização, bocejando, esfregando os olhos e arrastando os pés. Quando chegaram ao lado dela, pararam de bocejar e um deles voltou correndo em busca de ramos e folhas secas. O outro se ajoelhou. Acho que está apagada. Remexeu as cinzas com os gravetos que lhe eram enfiados nas mãos. Não. Estendeu-se de barriga no chão, aproximou os lábios da fogueira e soprou de mansinho. Seu rosto apareceu iluminado de vermelho. Parou de soprar por algum tempo. Sam, traz mais lenha. Eric se debruçou para a frente e voltou a soprar de leve até a mancha avermelhada adquirir mais brilho. Sam ajustou um pedaço de lenha na área mais quente e em seguida um galho maior. O brilho aumentou e o galho pegou fogo. Sam empilhou mais galhos. Não queime tudo, disse Eric. Você está pondo lenha demais. A gente precisa se esquentar. E aí vamos ter de ir buscar mais lenha. Estou com frio. Eu também. Além disso, está escuro. Então tudo bem. Eric se acocorou e ficou observando enquanto Sam armava a fogueira. O menino construiu uma espécie de tenda de galhos secos e o fogo reacendeu em segurança. Ufa, passou perto. Ele ia ficar furioso. Pois é. Por alguns momentos, os gêmeos ficaram olhando para o fogo em silêncio. E então Eric deu um risinho. Você viu como ele ficou furioso com a história da fogueira e do porco? Ainda bem que ele resolveu brigar com Jack e não com a gente. Pois é. Lembra dele no tempo da escola? Caramba, você está me deixando louco. Os dois gêmeos emitiram um riso idêntico. Depois se lembraram da escuridão e de outras coisas, e correram os olhos inquietos à sua volta. As chamas, erguendo-se em torno da tendinha de galhos armada por Sam, atraíram seus olhos de volta. Eric ficou observando os insetos que viviam na madeira, tentando freneticamente escapar do fogo, e pensou no incêndio, um pouco mais abaixo, na encosta mais íngreme, onde agora a escuridão era completa. Não gostava de se lembrar daquilo e desviou os olhos para o topo da montanha. O calor começava a se espalhar e alcançou os dois com seu conforto. Sam se divertia ajustando mais galhos na fogueira com o maior equilíbrio possível. Eric avançava as mãos abertas, procurando a distância a partir da qual o calor ficaria difícil de suportar. Olhando por acaso para além da fogueira, começou a distinguir as rochas espalhadas que emergiam da sombra maciça para os contornos da luz do dia. Ali ficava a pedra maior, e depois os 3 rochedos, depois as pedras espalhadas, e mais adiante ficava a brecha, bem ali. Sam. O quê? Nada. As chamas engoliam os galhos, a casca se retorcia e caía no fogo, a madeira dava estouros. A tendinha de galhos desabou e liberou um vasto círculo de luz que ia até o cume da montanha. Sam. O quê? Sam. Sam ergueu os olhos irritados para Eric. A intensidade do olhar de Eric tornava terrível a direção em que ele olhava, pois Sam estava de costas para ela. Sam deu a volta na fogueira, agachou-se ao lado de Eric e olhou para cima. Os dois ficaram imóveis, agarrando os braços um do outro, 4 olhos atônitos, sem piscar, e 2 bocas muito abertas. Bem abaixo de onde se encontravam, as árvores da floresta murmuravam, depois emitiram um ronco. O cabelo se agitou em suas testas e as chamas da fogueira se agitaram para um dos lados. A 15 metros deles, o vento abriu o tecido
e o som seco e forte se ouviu com clareza. Nenhum dos dois gritou, mas apertaram o braço do outro com mais força e suas bocas se estreitaram. Por uns 10 segundos, talvez, continuaram ali, acocorados, enquanto o fogo lançava fumaça, fagulhas e ondas de luz inconstante na direção do topo da montanha. Então, como se os dois compartilhassem uma única mente aterrorizada, afastaram-se daquelas pedras e fugiram correndo. Ralph estava sonhando. Tinha adormecido, depois do que lhe pareceram horas se revirando ruidosamente no meio das folhas secas. Até os sons dos pesadelos dos outros abrigos não chegavam mais a ele, pois estava de volta a seu lugar de origem, dando torrões de açúcar aos pôneis por cima do muro do jardim. Então alguém começou a sacudir seu braço, dizendo que era a hora do chá. Ralph, acorda! Ralph, acorda! Ralph! As folhas rugiam como o mar. Ralph, acorda! O que foi? A gente viu! O monstro, claramente! Vocês são quem? Os gêmeos? A gente viu o monstro! Cala a boca, porquinho! As folhas ainda rugiam. Porquinho esbarrou nele, e um dos gêmeos agarrou o menino que se afastava na direção do losango de estrelas, cada vez mais débeis. Vocês não podem sair! É horrível! Porquinho, onde estão as lanças? Eu ouvi! Então cala a boca! Fica quieto! E ficaram ali deitados ouvindo, primeiro tomados por alguma dúvida, mas depois pelo terror, enquanto os gêmeos sussurravam sua descrição, em meio a lacunas de extremo silêncio. Em pouco tempo, a escuridão se viu povoada de garras, tomada pelo horror desconhecido e o perigo. Uma aurora interminável apagou as estrelas e finalmente a luz, triste e pálida, infiltrou-se no dormitório. Começaram a se mexer, embora o mundo lá fora ainda lhes parecesse impossivelmente ameaçador. O labirinto das trevas se organizou, separando os lugares próximos dos distantes, e no ponto mais alto do céu, as nuvenzinhas se iluminavam de cores quentes. Uma única ave marinha bateu asas e subiu ao céu com um grito rouco, que logo foi repetido, e alguma criatura grasnou na floresta. As tiras de nuvens próximas ao horizonte começaram a fulgurar em tons de cor-de-rosa, e os tufos plumosos do alto dos coqueiros foram ficando verdes. Ralph se ajoelhou na porta do abrigo e olhou cuidadosamente à sua volta. Sam e Eric, chamem todo mundo para uma reunião, sem fazer barulho, agora. Os gêmeos, trêmulos e ainda agarrados um ao outro, arriscaram-se a atravessar os poucos metros até o abrigo seguinte, espalhando a terrível novidade. Ralph se levantou e saiu andando na direção da plataforma, preocupado em manter alguma dignidade, embora sentisse calafrios nas costas. Porquinho e Simon o acompanhavam, e em seguida os outros meninos foram se aproximando em silêncio. Ralph pegou a concha em seu lugar no banco polido e a levou aos lábios, mas em seguida hesitou e decidiu não tirar seu som. Em vez disso, levantou a concha que mostrou a todos, e eles entenderam. Os raios do sol que se espalhavam de baixo para cima, vindos de além do horizonte, baixaram finalmente até o nível dos olhos. Ralph olhou por algum tempo para a faixa cada vez maior de luz dourada, que iluminava a todos vindo da direita e parecia tornar a reunião possível. O círculo de meninos à sua frente estava eriçado de lanças de caça. Ralph entregou a concha a Eric, o mais próximo dos gêmeos. Nós dois. A gente viu o monstro com os próprios olhos. Não, ninguém estava dormindo. Sam contou o resto da história. Por costume, a essa altura, a concha servia de uma só vez para os dois, cuja unidade substancial era reconhecida por todos. Era peludo, e alguma coisa se mexia atrás da cabeça dele. Asas. E o monstro se mexeu também. Foi horrível.
Ele meio que levantou o corpo. O fogo estava alto. A gente tinha acabado de aumentar, botando mais lenha. E aí os olhos, os dentes, as garras. Saímos correndo a toda, esbarrando em tudo. E um monstro logo atrás. Eu vi ele correndo no meio das árvores. Quase me pegou. Ralph apontou assustado para o rosto de Eric, lanhado pelos espinhos e por pontas de galhos. Como foi que isso aconteceu? Eric apalpou o rosto. Está ardendo. Está saindo sangue? O círculo de meninos recuou de horror. Johnny, ainda bocejando, irrompeu em lágrimas ruidosas e foi esbofeteado por Bill até conseguir sufocá-las. A manhã luminosa estava carregada de ameaças e o círculo começou a mudar. Fitava o lado de fora em vez de olhar para dentro, e as lanças de madeira afiada lhe serviam de cerca. Jack chamou-os de volta para o centro. Vai ser uma caçada de verdade. Quem vem? Ralph respondeu com um gesto impaciente. Essas lanças são de madeira. Não diga bobagens. Jack o encarou com ar de desprezo. Com medo? Claro que estou com medo. Quem não ia ficar? Virou-se para os gêmeos, suplicante, mas sem muita esperança. Vocês não estão querendo enganar a gente? A resposta foi enfática demais para admitir qualquer dúvida. Porquinho pegou a concha. Será que a gente não podia, assim, ficar aqui mesmo? Talvez o monstro nem chegue cá por perto. Se não fosse a sensação de que estavam sendo observados por alguma coisa, Ralph teria respondido aos gritos. Ficar aqui? Isolados nesse trechinho da ilha, sempre de sentinela? E como a gente ia arranjar comida? E como ia cuidar da fogueira? A gente devia ir logo, disse Jack, inquieto. Estamos perdendo tempo. Não, nada disso. E os pequenos, como ficam? Os pequenos que se danem. Alguém precisa tomar conta deles. Até agora ninguém tomou? Porque não precisava. Mas agora precisa. O porquinho fica cuidando deles. Está certo. Deixar o porquinho sempre protegido do perigo. Mas pensa bem. O que ele pode fazer com um olho só? O resto dos meninos olhava de Jack para Ralph, curiosos. E mais uma coisa. Não pode ser uma caçada normal. Porque um monstro não deixa rastro. Se deixasse, vocês já tinham visto. Até onde a gente sabe, um monstro pode pular de cipó em cipó, feito aquele cara da floresta. Todos concordaram. Então a gente precisa pensar. Porquinho tirou seus óculos estragados e limpou a lente que restava. E a gente, Ralph? A concha não está com você. Toma aqui. Está certo. E nós? E se o monstro chegar depois de vocês irem embora? Eu não enxergo direito, e se ficar com medo? Jack o interrompeu com desprezo. Você está sempre com medo. A concha está comigo. A concha! A concha! Gritou Jack. A gente não precisa mais da concha. A gente sabe quem tem de dizer as coisas. O que adiantou o Simon falar? Ou o Bill, ou o Walter? Já está na hora de algumas pessoas saberem que deviam ficar de boca calada e deixar as decisões para o resto de nós. Ralph não podia mais ignorar as palavras de Jack. O sangue subiu quente às suas faces. A concha não está com você, disse ele. Senta aí. O rosto de Jack ficou tão pálido que as sardas se destacaram como salpicos de um castanho claro. Ele passou a língua pelos lábios e continuou de pé. Isso é assunto para os caçadores. O resto dos meninos observava com toda a atenção. Porquinho, sentindo-se desconfortavelmente envolvido, deixou a concha escorregar para os joelhos de Ralph e se sentou. O silêncio ficou opressivo e Porquinho conteve a respiração. É mais que assunto para os caçadores, disse Ralph finalmente. Porque vocês não têm como seguir o rastro do monstro. E vocês não querem ser resgatados? Voltou a olhar para Jack. Eu já disse antes, o mais importante é a fogueira. A essa altura deve estar apagada. A velha exasperação veio em seu socorro e lhe deu a energia para atacar. Será que ninguém mais aqui tem juízo? A gente precisa reacender a fogueira. Isso não passou pela sua cabeça, não é, Jack? Ou será que vocês não querem mesmo ser salvos? Sim, todos queriam ser salvos, sem a menor dúvida. E com uma violenta guinada em favor de Ralph,
A crise foi superada. Porquinho soltou a respiração com um arquejo, tentou respirar de novo e não conseguiu. Encostou-se num tronco de boca aberta, um tom azulado aparecendo em volta dos seus lábios. Ninguém lhe deu atenção. Agora pensa um pouco, Jack. Existe algum ponto da ilha onde você nunca foi? De má vontade, Jack respondeu. Só tem. Mas é claro. Vocês se lembram? A outra ponta da ilha onde ficam as pedras empilhadas? Eu já estive ali perto. As pedras formam uma espécie de ponte. Só tem um jeito de subir. E pode ser lá que essa coisa vive. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Quietos! Está bem. É lá que a gente vai procurar. Se o monstro não estiver lá, vamos subir o morro e olhar de cima. E acender a fogueira. Vamos lá! Primeiro a gente come, depois vai. Ralph fez uma pausa. E é melhor levar as lanças. Depois que comeram, Ralph e os grandes partiram pela praia. Deixaram Porquinho encostado na plataforma. O dia prometia como os outros. Sol intenso, sob uma cúpula toda azul. A praia se estendia diante deles, descrevendo uma curva suave, até que a perspectiva a fazia fundir-se com a floresta, pois o dia ainda não tinha avançado o suficiente para se tornar menos nítido por força dos véus fugazes das miragens. Por sugestão de Ralph, escolheram um caminho cauteloso ao longo da plataforma de coqueiros, em vez de seguirem pela areia quente mais perto da água. Jack ia à frente, avançando com uma cautela exagerada, embora qualquer inimigo pudesse ser visto a 20 metros de distância. Ralph caminhava na retaguarda, grato por poder evitar mais uma responsabilidade dessa vez. Simon, caminhando em frente a Ralph, sentiu uma fisgada de incredulidade. Um monstro com garras que arranhavam, instalado no alto da montanha, que não deixava rastros, mas ainda assim tinha a velocidade necessária para alcançar Sam e Eric. Sempre que pensava no monstro, o que se erguia diante de sua visão interior era a imagem de um ser humano, ao mesmo tempo heróico e doente. Suspirou. Ao que tudo indicava, as outras pessoas eram capazes de se dirigir a um grupo grande sem aquela sensação terrível da pressão da personalidade. Sabiam dizer o que queriam como se falassem com uma pessoa só. Deu um passo para o lado e olhou para trás. Ralph vinha logo atrás dele, com a lança apoiada no ombro. Inseguro, Simon afrouxou seu passo, até se ver ao lado de Ralph, olhando para ele, através dos cabelos negros grossos que agora lhe caíam por cima dos olhos. Ralph olhou de lado, deu um sorriso forçado, como se tivesse esquecido o papel de idiota que Simon tinha feito, depois voltou a olhar para o nada. Por 1 ou 2 instantes, Simon ficou feliz de ter sido aceito. Depois parou de pensar em si mesmo. Quando esbarrou numa árvore, Ralph lançou-lhe um olhar de esguelha e Robert deu um riso abafado. Simon rodopiou e um ponto branco na sua testa foi ficando vermelho e depois começou a pingar sangue. Ralph parou de dar atenção a Simon e retornou a seu inferno particular. Iriam chegar ao castelo dali a pouco e o chefe precisaria tomar a frente. Jack apareceu correndo. Já estamos quase lá. Está certo. Vamos chegar o mais perto possível. Seguiu Jack na direção do castelo, onde o terreno começava a subir um pouco. À esquerda deles erguia-se um emaranhado impenetrável de árvores e cipós. Por que não daria para alguma coisa viver aí? Dá para ver por quê. Nada ia conseguir entrar ou sair daí. E o castelo? Olha ali. Ralph afastou a cortina de vegetação e olhou. Havia apenas mais uns poucos metros de solo pedregoso antes de os 2 lados da ilha quase se juntarem. Qualquer um esperaria uma ponta avançando pelo mar. Em vez disso, uma plataforma estreita de pedra, com poucos metros de largura por uns 15 de comprimento, dava prosseguimento à ilha e se projetava mar adentro. E lá se erguia mais um desses penhascos quadrados de pedra rosada
em que toda a ilha se apoiava. O lado de cá do castelo, com talvez uns 30 metros de altura, era o bastião rosado que tinham visto do alto da montanha. A rocha do penhasco estava rachada, e em cima dele se espalhavam pedras que pareciam soltas e desequilibradas. Atrás de Ralph, a relva alta foi se enchendo de caçadores em silêncio. Ralph olhou para Jack. Você é caçador. Jack corou. Eu sei. Está bem. Alguma coisa no fundo de Ralph falou por ele. Eu sou o chefe. Eu vou. Nem adianta discutir. Virou-se para os outros. Vocês ficam escondidos aqui e esperam eu voltar. Descobriu que sua voz tendia a desaparecer ou sair alta demais. Olhou para Jack. Você acha? Jack respondeu no murmúrio. Já andei pela ilha toda. Só pode estar aqui. Entendi. Simon murmurou em tom confuso. Eu não acredito no monstro. Ralph respondeu com cortesia, como se discutisse as condições do tempo. Não, imagino que não. Sua boca estava franzida e branca. Puxou o cabelo para trás muito devagar. Bom, até logo. Forçou seus pés a entrarem em movimento até eles o levarem à passagem de terra que os separava do rochedo. Por todos os lados viu-se cercado de abismos de ar vazio. Não havia onde pudesse se esconder, mesmo que não precisasse seguir em frente. Parou na estreita faixa de terra e olhou para baixo. Dali a algum tempo, em matéria de séculos, o mar haveria de transformar o castelo numa outra ilha. À sua direita ficava a laguna, agitada pelo mar aberto, e à esquerda. Ralph estremeceu. A laguna protegia os meninos do Pacífico, e por algum motivo, só Jack tinha chegado até as águas do outro lado. Agora ele via o movimento do mar como um marinheiro de primeira viagem, e as ondas lhe pareciam a respiração de alguma criatura monumental. As águas escoavam lentamente entre as pedras, revelando superfícies rosadas de granito, estranhas formações de coral, pólipos e algas. As águas iam baixando e baixando, com um sussurro que lembrava o do vento entre as copas da floresta. Adiante se via uma pedra chata que parecia uma mesa, e as águas que eram sugadas e se despejavam por seus 4 lados cobertos de algas davam-lhes a aparência de desfiladeiros. Então, o Leviatã adormecido soltava sua respiração. As águas subiam, as algas se espalhavam e o mar, com um rugido, cobria espumando a mesa de pedra. Não se tinha a sensação da passagem das ondas, só daquela alternância a cada minuto, de vazante, cheia e vazante. Ralph tomou a direção do penhasco avermelhado. Os meninos estavam à sua espera em meio à relva alta para ver o que faria. Ele notou que o suor tinha esfriado na palma das suas mãos. Percebeu com surpresa que, na verdade, não acreditava que fosse encontrar monstro nenhum e que não sabia o que iria fazer se o encontro acontecesse. Viu que seria capaz de escalar o penhasco, mas que nem precisava. As escarpas retas do rochedo deixavam uma espécie de base à sua volta e à direita, do lado da laguna, era possível avançar pouco a pouco por essa borda de pedra e, andando por ela, dar a volta no penhasco. Foi fácil, e logo vislumbrou o panorama do outro lado do rochedo. E viu apenas o que já esperava. Pedras rosadas soltas e apoiadas umas nas outras, em que o guano se acumulava como cobertura de bolo, e uma subida íngreme até as pedras que coroavam aquele bastião. Um som atrás dele o fez virar-se. Jack avançava pela borda de pedra. Não ia deixar você vir sozinho. Ralph não disse nada. Seguiu em frente, subindo pelas pedras. Examinou uma espécie de meia caverna que não continha nada mais terrível que um aglomerado de ovos apodrecidos, e finalmente sentou-se, olhando à sua volta e golpeando a pedra com a base da sua lança. Jack estava animado.
Que lugar para um forte! Uma coluna de espuma os atingiu. Falta água doce. Então o que é aquilo? Havia realmente uma comprida mancha verde num certo ponto da pedra. Subiram até lá e provaram o filete de água. Dava para manter uma casca de coco aqui, enchendo de água o tempo todo. Por mim nem precisava. Achei esse lugar horrível. Lado a lado, escalaram os últimos metros até o alto da pilha de pedras, o ponto onde ela se estreitava e era coroada pela última pedra solta. Jack empurrou a rocha mais próxima com a mão, e ela rangeu um pouco. Você se lembra? A consciência dos maus momentos desde aquele dia ocorreu aos dois. Jack falou depressa. Basta enfiar um tronco de coqueiro por baixo dela, e se um inimigo chegar perto, olhe só. 30 metros abaixo deles ficava a estreita passagem de terra, depois o solo pedregoso, depois a relva salpicada de cabeças, e atrás delas, a floresta. Um empurrão? Gritou Jack exultante. E uá! Fez um movimento em arco com a mão. Ralph olhou para a montanha. O que foi? Ralph se virou. Por quê? Você estava com um jeito que eu não sei. Não dá para ver o sinal. Nada. Você só pensa nesse tal sinal. A linha tensa e azul do horizonte os cercava por todos os lados, interrompida apenas pelo topo da montanha. É tudo que a gente tem. Apoiou a lança na pedra instável e empurrou os cabelos para trás com as duas mãos. Precisamos voltar e subir a montanha. Foi onde eles viram o monstro. O monstro não vai estar lá. E o que mais a gente pode fazer? Os outros, à espera dos dois em meio à relva, viram Jack e Ralph surgir ilesos e saíram ao sol. Esqueceram o monstro no ímpeto exploratório. Atravessaram em bando a passagem de terra e dali a pouco estavam todos escalando e gritando uns com os outros. Ralph estava parado de pé, uma das mãos apoiada num bloco enorme de pedra vermelha, do tamanho de uma pedra de moinho que se quebrara e agora se mantinha em pé, mas mal equilibrado. Com ar sombrio observava a montanha. Cerrou o punho e martelou com ele a parede de pedra à sua direita. Seus lábios estavam apertados e seus olhos brilhavam intensos por baixo da franja. Fumaça! Fumaça! Lambeu o punho ralado. Jack, vamos lá! Mas Jack não estava mais lá. Um aglomerado de meninos, fazendo um barulho alto que ele sequer tinha escutado, fazia força empurrando uma pedra. Quando Ralph se virou, a base da pedra cedeu e o resto desabou caindo no mar, produzindo um esguicho alto de espuma que chegou à metade da altura do penhasco. Para! Sua voz provocou o silêncio. Fumaça! Na mesma hora, os pensamentos voltaram, acompanhados da raiva. A gente precisa de fumaça. E vocês aí perdendo tempo, empurrando pedras. Roger gritou. Mas a gente tem tempo de sobra. Ralph abanou a cabeça. Vamos para a montanha. Um clamor de protesto. Alguns dos meninos queriam descer de volta para a praia. Outros queriam empurrar outras pedras no mar. O sol brilhava forte e o perigo tinha se dissipado com a escuridão. Jack, o monstro pode estar do outro lado. Você pode ir na frente de novo. Já esteve lá? Mas a gente podia ir pela beira. Tem frutas por lá. Bill se aproximou de Ralph. Por que a gente não pode ficar mais um pouco aqui? Isso mesmo. A gente podia fazer um forte. Aqui não tem nada para comer, disse Ralph. Nem abrigo. E pouca água doce. Mas esse lugar dava um forte incrível. A gente podia empurrar mais pedras para cair na ponte. Estou dizendo que a gente vai continuar, gritou Ralph furioso. A gente precisa ter certeza. E a gente vai agora. Eu queria ficar aqui. Descer de volta para a cabana. Estou cansado. Não! O soco de Ralph arrancou a pele dos nós dos seus dedos. E ele nem sentiu a dor. Eu sou o chefe. A gente precisa ter certeza. Vocês estão vendo a montanha? Não tem sinal de fumaça aparecendo lá em cima. Um navio podia passar. Estão todos malucos? Revoltados, os meninos se calaram ou se limitaram a resmungar. Jack partiu à frente, descendo as pedras e atravessando a ponte de terra.
Você está acompanhando O Senhor das Moscas.